sul do Brasil, uma casa noturna cheia de jovens pega fogo durante um show. O pessoal vinha correndo, batia nos corrimão e caía. Quando caía, passava gente por cima. A sensação era que uma pessoa estava tentando te apertar a garganta. Eu pedi, pelo amor de Deus, me tira daqui, porque se tu não me tirar daqui, eu vou morrer. O grande número de vítimas deixa o mundo em estado de choque. Eu não podia acreditar que a minha menina tinha morrido. Uma festa organizada por estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, leva um grande número de jovens à Boate Kiss, no centro da cidade. Eu chegava mais ou menos na hora de abertura da boate, em torno das 11h30, meia-noite. Eu chegava, via onde é que eu estava naquela noite, que a gente se revezava entre a pista e os bares. Estudante de enfermagem, Ingrid trabalha na boate há cerca de 2 meses. Aquela noite era esperado um público um pouco maior, porque era uma festa de turmas que levavam bastante gente para as festas. Que eram turmas super animadas, veterinárias, zootecnia, agronomia, cursos que gostavam muito de festa. Então a gente já esperava que aquela noite fosse uma noite de casa lotada. A gente chegou, era aproximadamente meia-noite. Era um horário relativamente ainda cedo, sabe? Eram os primeiros a chegar na festa. Aí, até as 2 horas, foi onde a boate já estava lotada. Conseguia, mas de vez em quando tu tinha que sim pedir licença para alguma pessoa, que já estava bem ocupado os ambientes da boate. Foram uma meia-noite e pouco, meia-noite e meia, quase uma. A gente pegou a fila ali, um pouco da fila, e a gente entrou. Acompanhada pelo namorado Lucas, Yasmin resolve reunir seus primos e amigos na boate para comemorar seu aniversário. Na verdade, a maioria das pessoas que eu convidei não foram naquele dia. Quem sempre ia, inclusive meus primos que sempre iam, não foram. Tava muito cheio porque era a única festa legal que tinha na cidade. Gustavo vai quase todo final de semana à boate e conhece bem a casa e toda a equipe de funcionários. Eu fico na área VIP ali sempre, né? Até na área VIP estava cheio. Inaugurada em julho de 2009, a Kiss fazia muito sucesso entre os universitários de Santa Maria. Uma cidade de 250 mil habitantes, localizada a cerca de 300 quilômetros de Porto Alegre. Eu era frequentadora da boate antes de começar a trabalhar. E depois, às vezes, quando a festa não era da boate em si, que era das turmas de faculdade, aí a gente não trabalhava e a gente ia como frequentador normal. Instalada no centro histórico de Santa Maria e com uma área de aproximadamente 615 metros quadrados, a Kiss tinha autorização para receber 691 pessoas. O acesso para o interior da boate era feito por 2 portas frontais, que também serviam como únicas saídas de emergência da casa. Após o hall de entrada, um salão abrigava 2 bares e 2 áreas VIPs. À esquerda desse espaço, acessível por uma rampa e uma escada, ficava a pista de dança. Na parte frontal, um mezanino abrigava um DJ, um bar e uma área VIP. Ao fundo, ficava o palco principal da casa. Naquela noite, eu fui a convite dos meninos da banda, né? Eu nunca tinha entrado lá na Kiss, é a primeira vez. Luciene é amiga dos integrantes da Gurizada Fandangueira, uma banda de música regional que se apresenta na festa. E quando a gente chegou, era por volta de 1h da manhã. E tinha muita gente para entrar. A fila tava bem grande. Logo que começou a banda Gurizada Fandangueira, a gente tinha saído ali, né? Porque eu não gosto muito de sertanejo.
personal trainer Ezequiel Corte Real está no meio da pista de dança quando começa o show da banda. Quando eu vi o cara tocando, a gente então chamou um pouco a atenção que ele tocava mal. Eu fiquei olhando, reparando, sabe, na situação. Aí ele começou a tocar tocou uma, duas músicas e apareceu com aquele artefato na mão. Daí que foi que chamou a atenção de todo mundo, né? Que fez com que todo mundo parasse tudo que estava fazendo pra prestar atenção no show dele, porque era uma coisa diferente, né? Começou naquele momento assim, alto em cima. Foi o momento que o pessoal começou a agitar. Foi no momento que ele fez a indicação do alto e cima, que ele levantou a mão o máximo que ele pôde pra animar o pessoal, fazer o pessoal pular junto com ele, né? E daí foi aí que começou o foco o incêndio em si. Eu vi, né, quando começou um foguinho, começou a pingar um negócio estranho, acho que é a espuma. Pingou em cima do Rodrigo, que é o guitarrista. Fogo, amiga! Eu notei aquele fogo. Daí nisso eu vi pingando aquela esponja, tava pingando no chão e o vocalista me fez sinal com o dedo que tava pegando fogo na casa. Rodrigo trabalha na boate há cerca de 5 meses. Nesta noite está ao lado do palco. Daí nisso eu sabia onde é que se localizava o extintor na casa, ali perto do palco. Fui, peguei o extintor, só que no momento que eu peguei o extintor, ele tava sem o lacre, ele tava só com o pininho. Tentei 3 vezes e nenhuma funcionou. Era um início de fogo. Um início de fogo assim, tipo, coisa pequena, no máximo 1 metro. Quando o extintor não funcionou, a primeira reação do pessoal foi vaia. Só que o pessoal não estava entendendo o que estava acontecendo. Eles vaiaram porque parou o show e deu aquela confusão. Deixaram de lado o extintor. E só aquela chama só aumentava, foi muito rápido. Já foi tudo muito rápido, sabe? Daí espalhou o fogo, daí quando vê o fogo já tava indo uma ponta para outra, entendeu? Quando eles do palco viram, os cantores viram que não ia conseguir apagar, que não ia ter jeito, eles ficaram apavorados e mandou todo mundo sair. O público posicionado em frente ao palco se dirige rapidamente para a saída. Luciene e Ezequiel estão entre eles. E eu só baixei a cabeça para fugir um pouco da iniciação de fumaça e fui em direção à porta da área VIP, pra ver se não tinha conhecido, né? Em pouco tempo, o tumulto chega ao mezanino, onde estão Ingrid e Gustavo Rietti. Me empurraram, eu não sabia o que estava acontecendo e olhei para trás. Aí quando eu olhei, estava pingando fogo do teto em cima dos músicos. Aí nessa hora eu abracei a minha amiga, a Amanda, e comecei a me direcionar à saída da... Nos fundos da boate, perto do acesso à pista de dança, Yasmin percebe que algo está errado. Aí começou um pessoal meio gritar e se empurrar. E a gente achou que fosse briga, que acontece às vezes, né? Momentos antes, Lucas, namorado de Yasmin, havia saído para ir ao banheiro. A gente dançou as músicas assim, e daí ele foi no banheiro. E quando daí começou tudo, né? Com o fogo tomando conta do teto, sobre o palco, a banda e o público procuram sair rapidamente do local. No caminho até a rua, as únicas saídas são as 2 portas da frente da boate, guardadas por 2 seguranças. Daí quando a gente finalmente conseguiu chegar perto dos seguranças lá, eu cheguei na parte que ele já estava dizendo. Peraí. Vamos acertar a comanda lá. Daí a gente ficou desesperado, todo mundo começou a gritar, como assim? Tá pegando fogo. Não. Daí correu de segurança, foi lá por trás, viu mesmo que realmente estava acontecendo aquilo. E disse pra ele, libera que tá pegando fogo em tudo. Ele liberou a porta e a gente se jogou pra fora. Começou aquela fumaça, empurra e a gente viu que era fogo. Eu na hora pensei no reto no banheiro, né?
Eu ia atrás do Lucas. Daí quando eu fui no banheiro, um amigo puxou. Ele começou a empurrar. Daí quando eu tava lá fora, foi questão de segundos, assim. Um grande número de pessoas já deixa a Kiss naquele momento. Mas aos fundos da boate, a noite segue normal. Onde a gente estava, em momento nenhum a gente chegava ao palco. Como ali demorou muito para chegar a informação do fogo, já não tinha como tu conseguir caminhar dentro para a saída. No sul do Brasil, uma boate repleta de estudantes começa a pegar fogo quando as faíscas de um artefato pirotécnico usado pelo cantor de uma banda atingem o teto sobre o palco. Fogo, amiga! Nos informaram que era na Boate Kiss. Nós estávamos com 2 viaturas, né, com 2 guarnições, uma de resgate e outra de combate a incêndio. A base dos bombeiros está a cerca de 2 quilômetros da boate. A gente saiu daqui com esse pensamento, não, Boate Kiss provavelmente é um superaquecimento de fio. Nesse momento, uma grande quantidade de fumaça já toma conta da Kiss. E os jovens em fuga se aglomeram para tentar sair. Já tinha muita gente na minha frente, muita gente, e era passinho por passinho pra gente ir avançando. Quando a fumaça começou a vir pra direção do meio da boate, aí sim. Aí o pessoal começou a gritar que era fogo e aí começou o tumulto maior, que daí começou todo mundo que tava do outro lado da boate, começou a correr em direção à porta. Eu travei na hora. Aí eu só fui perceber que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que sair dali quando a fumaça já tava na metade da boate. Aí a primeira reação foi chamar as 2 meninas que estavam no caixa, que a saída era pelo bar onde eu tava. Chamei as meninas, esperei que elas saíssem e depois eu fui pensar em sair. Aí meu telefone ele caiu e eu me abaixei pra juntar. Aí quando eu levantei disso, a fumaça já tava em cima. Por mais que eu não enxergasse o fogo, eu já tava a sentir a fumaça. E não levou 1 minuto para escurecer totalmente a boate. E o pessoal entrar em pânico. Eles se apagaram e eu olhando assim, o pessoal vinha correndo e batia nos corrimão e caía. Quando caía, passava gente por cima. A partir do momento que eu senti a fumaça, eu usei o recurso da camisa no meu nariz para fazer uma espécie de filtro. Eu dava uma respirada e segurava. Em pouco tempo, a fumaça começa a fazer as primeiras vítimas dentro da boate. A sensação era que uma pessoa estava tentando te apertar a garganta. Tu tentava respirar e não vinha ar nenhum. Cada vez com o peito apertado. Com as 2 respiradas que eu dei, eu tonteei e caí contra a parede do bar. E eu fui tentar me segurar para não cair no chão, e daí eu me segurei na porta do freezer. E aí que veio o estalo do que o único lugar que tinha ar que eu pudesse respirar era o freezer. Aí eu abri a porta do freezer. Ainda bem que naquele horário o freezer já tava vazio, já tava praticamente vazio. E aí eu enfiei minha cabeça para dentro, respirei o que eu pude até a fumaça começar a invadir. E tu não conseguia nem manter os olhos abertos. Então naquele momento eu já tava trancando a respiração com o olho fechado e rezando para que eu tivesse força para sair de lá. Eu não sabia onde eu estava e a todo momento eu estava enxergando o pessoal já sendo pisoteado ou caindo asfixiado. E foi a hora que eu percebi que era muito sério, que o pessoal estava realmente morrendo ali dentro e que não ia demorar muito para mim também acabar sendo pisoteado ou asfixiando. E foi a hora que eu achei que
que se eu fosse morrer, eu queria pelo menos me despedir da minha família, que eu não queria perder o amor que eles sentem por mim e não queria ser causa deles sofrerem também, por culpa minha. Então, eu lembro que eu me despedi deles e pedi desculpa por eu não ter sido mais forte, porque eu não aguentava mais. Mas foi o que eu terminei de fazer minha oração e eu dei uma erguida na cabeça para mais ou menos tentar me localizar. E foi a hora que eu consegui enxergar a primeira porta da saída. E ali eu sabia que eu tinha uma chance. E foi a hora que eu realmente usei a força. E comecei a usar os braços também para tentar abrir espaço, porque eu sabia que eu não ia aguentar muito tempo ali dentro. E eu já estava lutando para o pessoal atrás de mim não passar por cima ou tentar me arrastar para trás. Porque já naquele momento o pessoal estava enlouquecido, sabendo que todo mundo estava no seu limite. Então, aos poucos eu fui avançando até que eu consegui sair. Do lado de fora, aqueles que conseguiram sair procuram por seus amigos. Eu fiquei procurando ele, né? E daí uns me falavam, eu vi o Lucas descendo a rua, eu vi o Lucas subindo a rua, e eu ficava sempre pra baixo, procurando ele. E nada. Quando eu volto para Kiss para tentar procurar meu amigo, para ajudar as pessoas, eu olho e já tinha muita gente caída e muita fumaça preta saindo nesse horário. E eu peguei a primeira pessoa que estava ali e ajudei ela a levantar. E daí eu começava a arrastar da porta da boate até o meio do asfalto. E assim eu fui fazendo. E aí já veio outras pessoas para ajudar. Dentro da boate, Ingrid luta para salvar sua vida. Eu fechei a porta do freezer. Aí eu pulei o balcão, fiz a volta na parede do mezanino e fui em direção à porta, tateando as paredes. Aí eu dei 4, 5 passos em direção à porta e encontrei um rapaz. E eu meio que me segurei nele para que ele entendesse que tinha alguém atrás dele, mas para que ele não se assustasse e tentasse me empurrar. Porque naquela situação tu não sabe o que a pessoa vai pensar, né? E ele foi saindo em direção à porta e eu fui junto. Aí no momento que eu passei da segunda porta da boate, que era a que dava acesso para a rua, que eu percebi a diferença de claridade mesmo de olho fechado, aí eu abri o olho. Aí quando eu abri que veio uma das piores partes, entre aspas, de tudo que aconteceu. Que foi o momento que eu achei que eu tava livre, que eu tinha conseguido sair daquilo tudo, e que eu percebi que não. Tentando escapar da fumaça provocada pelo incêndio, os jovens em fuga se aglomeram nas duas únicas portas de saída da boate. Eu caí por cima de um pessoal e o pessoal que vinha saindo depois de mim foi caindo por cima. Aquela porta, assim, era um desespero total, o pessoal que tava saindo de lá. O pessoal que tava embaixo de ti gritando. Tu olhava, tinha gente que não gritava mais. E aí o menino veio tentar me puxar. Ele me puxou uma vez e desistiu porque tinha muito peso em cima. E eu implorei pra ele. Me ajuda, pelo amor de Deus, eu vou morrer. E aí ele pegou nas minhas duas mãos e começou a me puxar. Ele me deu 3, 4 puxões, no quarto ele conseguiu me tirar. Aí eu saí, quando o menino me puxou, eu virei de frente pra boate, pro que eu tinha acabado de sair. E aí que bateu o desespero. Ingrid é resgatada por um dos muitos jovens que socorrem as vítimas na porta da boate. Entre eles estão Ezequiel e Gustavo. Eu voltei para a porta da boate. Quando eu cheguei ali, tinha muita gente já caída por cima, uma por cima da outra, tipo, fazendo um nó de pessoa. Quando eu comecei a ajudar, era pilhas e pilhas, sabe? E no início comecei a ajudar, parecia que eu tava aumentando, sabe? No início eu tava tirando, mas quando eu olhava de novo, tava aumentando aquela pilha de pessoas. Tirava e aumentava. Tinha muita gente ali na frente. A gente conseguiu esvaziar esse pessoal que estava na frente. Nisso chegou o caminhão dos bombeiros nesse momento.
Quando nós chegamos lá, tinha muita gente na rua, muita gente fora. Daí eu perguntei para os jovens, eu digo, quantas pessoas você acha que tem lá dentro? Ele me falou assim, tem o dobro de pessoas que tem aqui fora. Eu digo, não, mas não é possível. Um grupo de bombeiros tenta diminuir a quantidade de fumaça na boate com jatos de água. Outro grupo inicia o resgate. As pessoas, elas estavam empilhadas, assim, elas começaram a cair logo uma distância de uns 2 metros para dentro da porta da boate. Elas não estavam muito distantes. Quando eu entrei a primeira vez, a ideia era identificar o foco do incêndio, mas não tinha foco do incêndio. Existia bastante fumaça, mas incêndio não tinha. A gente foi socorrendo as primeiras pessoas que estavam na frente. Conforme foi liberando, a gente foi avançando para dentro da boate. Quando eu entrei lá mesmo, lá no meio, foi quando os bombeiros já estavam ali, já estavam com um holofote para iluminar o local, e eles já estavam molhando, mas a fumaça continuava muito forte. Com uma marreta emprestada pelos bombeiros, Gustavo e um grupo de amigos tenta quebrar a parede de um dos banheiros da boate, com a intenção de escoar a fumaça. Conforme a gente aumentando o espaço do buraco, ia saindo mais fumaça preta ainda. Saía uma fumaça muito densa, escura, preta, né? E saía muita fumaça ali dentro. Então, assim, e as pessoas não estavam mais saindo. O que conseguiu sair, naquele momento saiu. Por volta das 4 horas da manhã, os bombeiros encerram os trabalhos de salvamento. Já dava para ter visibilidade lá dentro. Eu ainda contei umas 15 vítimas ali, 15 óbitos ali por dentro da boate, próximo do palco. Mas daí um outro colega me chamou próximo aos banheiros lá e ali foi um impacto muito grande. Gente, você já olhou o banheiro? Ainda não, o que tem lá? Então, que dentro do banheiro teria tanta gente assim. Foi horrível aquilo ali. Forças de segurança e voluntários atendem muitos feridos na rua em frente à Boate Kiss. Na parte de dentro, o fogo é contido. Mas ao entrar na boate, os bombeiros encontram um grande número de vítimas dentro dos banheiros. Por volta das 4 horas da madrugada, eu fui acordado por uma ligação telefônica do plantão, onde diziam que havia um incêndio na Boate Kiss. Logo em seguida me ligaram novamente, me dizendo que talvez tivesse algo em torno de 20 mortos. Delegado regional da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Marcelo Arigoni chefia as investigações sobre o incêndio na boate. Ainda com fumaça, era difícil o acesso ao local. Até onde eu conseguia chegar era até uma pilha de pessoas, né, diversos corpos que estavam no banheiro. Eu consegui contar cerca de 40 corpos. Na verdade, mais de uma centena de pessoas são encontradas sem vida nos 2 banheiros, localizados na parte da frente da boate. Elas correram todas para o banheiro e acabaram morrendo no banheiro, provavelmente porque pensaram que o banheiro fosse a saída da boate, em razão da iluminação que elas encontraram. Naquele momento, as autoridades já confirmam 230 vítimas fatais. Mas os hospitais da cidade recebem centenas de feridos. Quando eu cheguei aqui, devia ter umas 60, 70 pessoas entre chegando já aqui dentro. Então eu vi que se a gente não criasse uma estratégia e um foco no atendimento, dificilmente a gente ia conseguir êxito.
Médico do Hospital do Exército, o capitão Cláudio se dirige ao Hospital de Caridade, o maior de Santa Maria, que recebe a maior parte dos feridos. Um evento como esse, o mecanismo do trauma ele é muito claro. A gente tem que ser agressivo na abordagem da via aérea. A gente observou que através das fibroscopias os pacientes tinham verdadeiros pedaços de, vamos dizer assim, pedaços de carvão no pulmão. Tudo isso inalação da fumaça. O dia amanhece em Santa Maria. Enquanto os hospitais recebem os feridos, um caminhão do Exército transporta as vítimas fatais para serem identificadas no CDM, o Centro Desportivo Municipal. Nós tínhamos um reconhecimento preliminar a partir de algum documento de identificação que as vítimas tinham, uma carteira de identidade, mas sabíamos que isso era perigoso porque muitas vezes os estudantes trocam a carteira com o irmão ou trocam a foto de uma carteira para poder entrar na boate menores de idade. O produtor de eventos Marquita é um dos muitos voluntários que se apresentam no ginásio para ajudar no reconhecimento dos corpos e auxílio às famílias. 8 horas da manhã eu vim para o ginásio, fiquei aqui no ginásio, cheguei 8 e pouco da manhã, 8h30 por aí mais ou menos. Nesse momento estava muito confuso, assim, era muita gente, era muitas pessoas chegando, sabe? Aí foi montada uma força-tarefa, em menos de 4 horas já estava tudo organizado. Aí era aquela correria, assim, chegava os corpos, a gente tinha que ajudar a carregar para colocar lá para dentro do outro ginásio. Era muito triste, assim, sabe? Tu vê mães desmaiando, tu vê pais chorando, assim, sabe? Foi uma comoção geral, assim, não teve quem não estivesse aqui dentro, que não tivesse emocionado, que não tivesse envolvido. O cenário no Centro Esportivo Municipal, no Farrezano, era um cenário de muita tristeza, muita dor. Era um desespero dos pais, aguardando, né, a chamada das autoridades para poder entrar no recinto onde estavam os corpos para poder fazer a identificação. Então isso foi até o final da tarde, quando se conseguiu identificar os últimos corpos, né? Eu perdi 27 do curso de agronomia, 2 alunos do curso de engenharia florestal, 1 do curso de biologia e 1 do curso de farmácia. Eu fui até o CDM, onde estavam todos os mortos. Cheguei lá desesperado, aí já acolhido pelos psicólogos que foram muito bem atenciosos conosco. Entrei lá, daí já veio o psiquiatra e eu desesperado chorava muito. Era, acho que cada 10 segundos passava um caixão, eles pediam licença, passava um caixão. Que loucura aquilo, meu Deus, eu vendo tudo aquilo. Foi um dia de guerra, uma loucura aquilo. Familiares de Fabiano, Jaque! Eu não podia acreditar que a minha menina que trabalhava comigo sempre... Eu não podia acreditar que a minha menina tinha morrido. Jennifer, filha de Aderbal, estava na boate com mais 2 amigas. Tudo bom? E aí, Joia? Minhas amigas. Essa é a Luana, a Mariana. Prazer, Mariana. A gente estava eu, o Birajara, o Peixe, meu amigo, a Mariana Freitas e a Jennifer e mais uma amiga dela. Aí nós estávamos na mesa e aí eles saíram para dar uma volta. E aí nesse momento foi que começou o fogo. Não sei se eles estavam dentro do banheiro, estavam na frente do palco, não sei onde é que eles estavam. Não vi mais a Jennifer. Nem a Mariana, nem o Peixe, meu amigo. O dia 27 de janeiro de 2013 é marcado por dezenas de velórios e enterros coletivos em Santa Maria. Tudo era bem triste, bem... E saber que ele estava ali, então... A gente olha isso na televisão, eu acho que não acontece com a gente, assim, mas... Mas, enquanto parentes e amigos velam seus mortos, a polícia trabalha para encontrar as causas da tragédia. Incêndio numa boate em Santa Maria, no sul do Brasil, mata 230 jovens e deixa centenas de feridos.
A polícia trabalha para encontrar respostas que expliquem a tragédia. No primeiro momento, quando nós chegamos ao local, vimos que havia diversas vítimas fatais. Nós já startamos a investigação, designando aí cerca de 4 policiais civis para as pessoas que estavam no local, conversar com os PMs e com os bombeiros, que foram os primeiros que chegaram ao local. Durante todo o domingo nós ouvimos muitas pessoas, foram cerca de 30 pessoas no próprio domingo. E essas versões iniciais, elas já nos davam um norte. Elas definiram como começou o incêndio, ou seja, que foi através do uso de um material pirotécnico pelo vocalista da banda que tocava no local. Já nos deu a ideia de que esse material pirotécnico era a responsabilidade do produtor da banda, que fazia a compra, a instalação, e no momento ele fazia o acionamento desse material durante os shows. Desde o primeiro momento nós sabíamos que nós precisaríamos ser especialistas em incêndio. Então nós começamos a conversar com engenheiros, com químicos, com bombeiros, com pessoas que têm conhecimento dessas questões relativas à boate e dessas questões relativas a incêndio. A polícia já sabe que um artefato pirotécnico acionado pelo vocalista da banda atingiu o teto da boate, iniciando o fogo. Analisando o local, descobrem que a área do palco era revestida por uma espuma de poliuretano. Nós descobrimos que essa espuma era uma espuma tóxica, que quando ela queimava, ela gerava cianeto, e isso no conjunto probatório dos depoimentos, os depoimentos diziam o quê? Que a partir de poucas respiradas daquela fumaça tóxica, as pessoas já cambaleavam, as pessoas já perdiam a noção. Então nós vimos que era algo muito tóxico e começamos a suspeitar do cianeto. A determinação da causa da morte também é importante para salvar dezenas de vítimas internadas nos hospitais da cidade, intoxicadas pela fumaça do incêndio. Esses pacientes eles morrem por asfixia, né? E eles evoluem para uma falência respiratória muito rápida. A gente ouviu bastante relato de pessoas que transportaram vítimas conversando e chegaram já em óbito no hospital. Então eles não acreditavam que aquilo ali era possível. Como? Há 5 minutos estava conversando. Amostras de sangue de 81 pacientes internados em Santa Maria são enviados para o Laboratório de Análises Toxicológicas da FEEVALE, em Novo Hamburgo, na zona metropolitana de Porto Alegre. Intoxicação por cianeto é a principal suspeita. Recebemos apenas amostras de pacientes internados no hospital, porque naquele momento era importante determinar se o cianeto havia exercido algum papel nas intoxicações e para tomar medidas terapêuticas, portanto. Né? Esse procedimento é relativamente longo, ele demora mais ou menos 3 horas por amostra. Então essa foi uma dificuldade que nós tivemos no início, devido ao grande número de amostras, mas logo nós providenciamos a aquisição de mais materiais e conseguimos então aumentar a produção do laboratório para atender esses testes, priorizando aquelas que os médicos indicavam como os pacientes mais graves. As suspeitas de médicos e investigadores é que as vítimas podem ter sido intoxicadas pela combinação de monóxido de carbono, produzido pela combustão, e de cianeto, resultante da queima da espuma de poliuretano do isolamento acústico. Na intoxicação, o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, responsável pela distribuição do oxigênio no organismo, impedindo que ele seja transportado às células do corpo de forma adequada. Já o cianeto impede que esse oxigênio seja utilizado adequadamente pelas células. O cianeto tem um tempo de meia-vida de aproximadamente 20 horas, ou seja, a cada 20 horas a concentração cai pela metade. Então, especificamente nesses pacientes que nós conseguimos detectar concentrações acima das normais, nós podemos estimar que eles tinham concentrações bem mais altas logo após a exposição. A partir desse foco da espuma foram feitas diversas diligências com oitivas. Chegamos ao local onde essa espuma foi vendida, temos as notas fiscais de 3 momentos da venda dessa espuma e chegamos na pessoa que instalou essa espuma, que é um barman da própria boate. Então estava fechada essa questão para nós, perfeitamente delineada, toda a questão relativa à espuma. O que nos faltava ainda? O laudo definitivo dizendo que a espuma libera cianeto e que o cianeto foi a causa da morte, o que agora nós já temos. As informações obtidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul até aquele momento levam à decretação da prisão provisória do vocalista e do produtor da banda Gurizada Fandangueira, além de 2 sócios da Boate Kiss, Mauro Hoffman e Elisandro Spohr. Com
Com o passar dos dias, fica claro para a investigação que aspectos relativos à prevenção do incêndio são fundamentais para que se entenda as razões da tragédia. O caso Kiss, ele tem alguns nuances diferentes. Ele não é só aquilo que aconteceu lá. Talvez se comportamentos prévios tivessem sido adotados, nós não tivéssemos esse resultado. Durante quase 2 meses, as investigações sobre o incêndio prosseguem. A polícia descobre que a espuma de poliuretano colocada na região do palco não constava do projeto de reforma. Cruzando informações sobre o número de mortos e feridos, descobrem que na noite do incêndio a boate excedia a sua lotação máxima. Ao invés das 691 permitidas, 1.061 pessoas estavam na Kiss, na noite do incêndio. Por último, apontam uma série de falhas na fiscalização, que permitiam que a boate continuasse funcionando. Eu tenho dito que ela estava regular no que tange prevenção de incêndios. Querendo ou não, a norma ela é uma norma muito acanhada. Nós tivemos um encontro aqui de integrantes da NFPA, que são integrantes americanos que vieram aqui e viram que a nossa norma é uma norma que requer uma revisão. A normativa específica do Rio Grande do Sul não dá as ferramentas necessárias ao fiscal para mudar alguma coisa e evitar que aconteça uma tragédia como esta. Consultor da NFPA, a National Fire Protection Association dos Estados Unidos, o engenheiro Jaime Moncada encontra diversas semelhanças entre o incêndio na boate Kiss e os da boate Cro-Magnon em Buenos Aires e Station Club em Rhode Island, nos Estados Unidos. O incêndio do The Station Night Club também tinha poliuretano expandido, pirotecnia e muita gente. Havia também grande quantidade de pessoas. Era uma discoteca. Era uma boate 1/3 menor que a boate Kiss aproximadamente. Mas mesmo com um sistema de evacuação muito mais avançado, morreram 100 pessoas. Para Jaime, soluções simples como o uso de sprinklers poderiam ter evitado a tragédia. As provas em escala real mostraram que, em aproximadamente 100 segundos após a ignição, as condições na pista principal já não eram propícias para manter a vida humana. A uma altura de 1,40 m sobre o chão, foram encontradas temperaturas de 400 graus e apenas 3% de oxigênio. Só 3% de oxigênio. Uma simulação do incêndio na The Station, realizada por técnicos do Instituto Nacional de Padronização e Tecnologia dos Estados Unidos, comprova a eficácia do equipamento. Com chuveiros e sprinklers, os níveis de oxigênio nunca foram menores a 21%. E os níveis de monóxido de carbono e ácido cianídrico nunca foram significativos. Em conclusão, a efetividade do sistema de chuveiros e sprinklers é simplesmente extraordinária. Olha, a regulamentação brasileira ela é heterogênea. Cada estado tem o seu próprio regulamento. São regulamentos que estão evoluindo. Com certeza, a partir de mais dessa tragédia, vai evoluir um pouco mais. A gente espera que evolua o suficiente. Para Antônio Berto, engenheiro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, no Brasil já existem normas para que uma tragédia como a de Santa Maria não se repita. A de São Paulo é mais avançada, por exemplo, porque considera de maneira objetiva, estabelecendo critérios de desempenho, a necessidade de controlar os materiais empregados, como revestimento, acabamento, isolamento termoacústico, cobertura, fachada, sob o ponto de vista da contribuição que podem dar para o desenvolvimento do incêndio. Isso é questão fundamental. No dia 22 de março de 2013, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul conclui a investigação. O inquérito policial indicia criminalmente 16 pessoas e responsabiliza outras 12 pelo incêndio. Além dos integrantes da banda e dos donos da boate, bombeiros e funcionários da prefeitura também estão entre os 28 citados nas investigações. Realmente existe um primeiro julgamento que seria o cível, né? E será responsabilizado os agentes causadores imediatos
do fato, que seriam o cantor da banda, o holding do conjunto, os proprietários da boate. E no segundo momento, político, né, que será a apuração da responsabilidade dos poderes, tanto o poder municipal quanto o governo estadual. Ogier Rosado é pai de Vinícius, morto após inalar a fumaça tóxica enquanto ajudava no resgate. Junto com outros pais, entre eles Aderbal Ferreira, pai de Jennifer, Ogier ajudou a fundar a Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria. Agora, a partir de hoje, já que eu estou na divulgação, que sempre que tiver qualquer coisa, me avise, Ogier, está chegando tal coisa para poder chegar na imprensa e falar, né, para não ser pego de surpresa e a gente não falar. Ela direcionou para 3 focos principais no início: o jurídico, para acompanhamento do processo; o social, para atendimento aos pais, parentes, né, tanto na assistência psicológica como também material de alguns que são necessários. Pessoalmente, eu vou te ligar, tá? E a gente vai dar um jeito de tu ir. Nem que alguém tenha que te acompanhar. E psicologicamente, assim, tá me afetando muito. E o foco da Secretaria de Comunicação, né, que é para divulgar a associação, o que ela está fazendo, e também os eventos que a associação vai participar, né, para relembrar, nunca deixar que esse fato seja esquecido. Um grupo de familiares das vítimas da boate Cromagnon de Buenos Aires visita a associação, prestando solidariedade. Nós viemos para Santa Maria porque nos tocou muito profundamente o que passou aqui. O mesmo que passou conosco. A mesma dor, a mesma perda de vidas jovens. É importante seguir em frente pela memória destes jovens para que a morte deles não seja em vão. Não seja em vão. Mas, para os sobreviventes, ainda é muito difícil retomar a vida. Todo dia alguma coisa te lembra. Só o fato de tu acordar te lembra. Ainda está muito recente na minha cabeça. Passei por muita dificuldade lá dentro. Eu perdi muito amigo, muito colega meu. E então, a todo tempo, tu acaba voltando lá para dentro, sabe? O pensamento não passa. É uma coisa que eu acho que ninguém quem estava lá, principalmente quem perdeu, não esquece. A nossa vida está fragilizada para o resto da vida. A nossa dor não tem limite. É uma dor que não passa. É uma dor que ficou para sempre.